Nesta aula de matemática discreta, nós daremos continuidade à teoria dos grafos, falando de algumas classificações possíveis para os grafos. Então, os objetivos dessa aula são apresentar diversas classificações para os grafos. Vamos falar então o que é um grafo vazio e um grafo sem arestas, o que é um grafo finito e um grafo infinito, o que são arestas paralelas e laços, o que é um grafo simples e multigrafo, grafo regular, grafo completo e subgrafo. A ideia, então, é capacitar o aluno a classificar os grafos na modelagem dos problemas computacionais. O problema da aula de hoje é um problema que fala sobre grafos complementares. Então, é pedido aqui que vocês marquem para cada um desses pares apresentados aí da letra A até a letra E, dizer quais desses pares são grafos complementares. O que é um grafo vazio, então? Nós dizemos que um grafo é vazio quando o conjunto de vértices é vazio. Bem, se o conjunto de vértices é vazio, consequentemente o conjunto de arestas também é, porque não teremos arestas para ligar nenhum dos vértices, porque não temos vértices, tá? Então, nós temos aqui nessa configuração de grafo vazio que o conjunto de vértices é um conjunto vazio e o conjunto de arestas também é um conjunto vazio. Então, veja que da mesma maneira como existe só um conjunto vazio, também só existe um grafo vazio, tá? O grafo vazio, então, ele é único. Diferenciando, então, um grafo vazio, nós podemos ter um grafo sem arestas. Quando isso acontece? Quando o conjunto de vértices do grafo não é vazio, mas o conjunto de arestas é. Então, quer dizer que eu tenho aqui um conjunto de vértices agora, ele é diferente do conjunto vazio, ou seja, eu tenho pelo menos um vértice nesse meu grafo, mas o conjunto de arestas é vazio. Tá? Então, veja, eu posso ter os vértices que representam ali os meus conceitos, o que eu quiser modelar, mas eu não tenho a ligação entre eles. Tá? Nesse curso, nós vamos considerar sempre que o conjunto de vértices é diferente de vazio. Então, nós não vamos trabalhar com grafos vazios, mas nós podemos trabalhar com grafos sem arestas. Outra classificação que nós podemos fazer em relação aos grafos são os grafos infinitos e os grafos finitos. Quando é que um grafo é infinito? Ele vai ser infinito se ele tiver infinitos vértices ou infinitas arestas. Então, se uma dessas configurações já ocorrer, ele já é um grafo infinito. Então, eu posso ter um conjunto de vértices infinito ou eu posso ter um conjunto de arestas infinito. Tá? Então, meu conjunto de vértices pode ser finito, mas a conexão entre eles pode ser infinita. Veja, nesse curso a gente vai trabalhar com grafos finitos, mas os grafos infinitos têm aplicações na matemática. Tá? Então, o que é um grafo finito, então? Então, na computação a gente vai trabalhar sempre com grafos finitos, porque a gente utiliza para modelar os nossos problemas reais, não é? Então, a gente tem aqui nos grafos finitos, o conjunto de vértices e o conjunto de arestas tem uma cardinalidade finita. Então, vejam, tanto o conjunto de vértices quanto o conjunto de arestas, a cardinalidade deles são números naturais. Ou seja, o meu conjunto tem pelo menos 0 arestas, né? Nós já vimos que nesse curso, pelo menos, nós vamos trabalhar com pelo menos um vértice, né? Mas ele pode ter, então, um número natural como cardinalidade para vértices e arestas. Então, as cardinalidades, tanto de vértices quanto de arestas, são ambas finitas, tá? São esses os tipos de grafos que nós vamos trabalhar nesse curso, que são finitos. Nós já vimos a classificação primordial, né, fundamental dos grafos, dizer se ele é um grafo orientado, e, portanto, as suas arestas têm orientação, ou se ele é um grafo não orientado, quando as suas arestas não têm uma orientação, tá? Então, algumas das classificações de hoje, nós também vamos focar nessa classificação fundamental de grafos orientados ou grafos não orientados. Então, por exemplo, quando é que a gente diz que as arestas são paralelas ou múltiplas, né? Num grafo não orientado, duas arestas elas vão ser paralelas se elas tiverem os mesmos extremos, tá? Então, no exemplo anterior, nós temos aqui duas arestas paralelas. Vejam, essa e essa são arestas paralelas, tá? Porque elas têm os mesmos extremos. Tanto a aresta, essa primeira aresta aqui à esquerda, ela tem os extremos AB, quanto essa outra aresta aqui à direita, ela tem os extremos AB. Tá? Dependendo da definição do seu grafo, da modelagem do seu grafo, da configuração dele, isso é ou não possível, tá? Quando a gente está falando de um grafo orientado, a gente vai dizer então que duas arestas elas são paralelas se elas têm os mesmos extremos e a mesma direção. Tá? Agora não basta só ter os mesmos extremos, ela também tem que ter a mesma direção para que você diga que elas são arestas paralelas. Se elas têm os mesmos extremos, mas orientações opostas, nós vamos dizer que elas são antiparalelas, tá?
Então, por exemplo, a gente usa arestas paralelas, por exemplo, na modelagem deste problema, que é um problema bastante famoso, né, na teoria dos grafos, que é um problema das pontes de Königsberg. Né? Euler, em 1736, formulou esse problema e é considerado o início da teoria dos grafos, né? A primeira modelagem utilizando grafos. O problema aqui era atravessar todas as pontes que existiam nessa cidade, Königsberg, sem repetir nenhuma dessas pontes, tá? Para mostrar que isso era impossível, o que o Euler fez lá em 1733? Ele modelou esse problema como um problema de grafos. Então ele rotulou lá como vértices cada uma dessas áreas de terra, né? Então temos aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D, então gerou esse grafo, né? E para cada uma das pontes, ele fez como arestas. Então, a gente tem uma aresta que liga do vértice A ao vértice C, essa daqui. A gente tem uma aresta que liga do vértice C, na verdade são duas, né, ao vértice B. E ele colocou aqui outras duas arestas paralelas do vértice B ao vértice D. Tem uma aresta que liga aqui o vértice A ao B e outra aresta que liga o A ao D. Então ele modelou esse problema e via modelagem de grafos, ele demonstrou que era impossível visitar, né, passar por todas as pontes dessa cidade apenas uma vez, sem repetir nenhuma delas. Tá? Nós vamos falar mais sobre Euler e outros problemas de grafo desse tipo durante ainda essa disciplina. O que são laços, então? O laço ele vai ser uma aresta que liga um vértice a ele mesmo, tá? Então, dependendo de algumas definições de grafo permitem a existência de laços, outras proíbem, exigindo então que os dois extremos de cada aresta sejam vértices distintos. Novamente, vai depender da definição de grafo utilizada para você modelar o seu problema computacional. Tá? Os grafos sem arestas paralelas e sem laços, eles são chamados por alguns autores de grafos simples. Não são todos, tá? Mas alguns rotulam dessa maneira. Então, se o grafo não tem nem aresta paralela e nem laços, significa que todas as arestas têm extremos distintos sempre, tá? Vamos ver se vocês entenderam essas partes iniciais. Eu quero que vocês representem para mim a relação a seguir, definida nesse conjunto aí, dos elementos 1, 2 e 3, tá? Representem ela usando um grafo orientado, ok? Vamos recordar isso? Daqui a pouco eu volto com vocês para ver se vocês ainda se lembram dessa parte.